A graça e paz, meus irmãos. Estamos iniciando mais uma vez a nossa Escola Bíblica do Sul. Seja bem-vindo ao nosso canal TV Promessa RS. E estamos aqui no nosso encontro semanal, né? Todas as quinta-feiras, às 19h30. Estamos aqui aprendendo um pouco mais da Palavra de Deus. Estamos juntos nessa jornada pela lição bíblica do segundo trimestre do ano de 2025, que tem como título O Servo em Ação. Estudos baseados no Evangelho de Marcos. Compartilhe o nosso link, deixe lá o seu like, seu joinha. Se inscreva no nosso canal TV Promessa RS e ative o sininho para que quando chegar o vídeo você fique sabendo sobre os nossos vídeos. Fique com a gente. Estamos de volta para o estudo da nossa lição de número 4, a pregação do servo. E hoje quem está com a gente aqui é o pastor Pedro, pastor que sempre está nos ajudando aqui na nossa lição bíblica. Ele é vice-superintendente aqui da Convenção do Rio Grande do Sul. Agora, pastor, eu queria que você desse uma palavrinha, uma saudação para a gente. Bom, gratidão, né, por mais uma vez estar juntamente aí com os irmãos, né, pastor Rogério. Hoje aí o pastor Alessio aí cedeu espaço aí para o Eduardo, né? Mas vamos junto aí. E muito feliz aí por poder compartilhar com os irmãos e ver em Cristo, né, o exemplo que ele nos deixa na pregação do Evangelho, né? São lições importantes que vamos ter nesse trimestre aí. Agradecemos a Deus pela oportunidade que Ele nos dá e convido aí a todos os nossos ouvintes, né, que possam ficar ligadinho conosco aí para nós participarmos, né, e termos aí um grande aprendizado aí, né, com a forma, né, que Jesus aí iniciou seu ministério, o conteúdo que Ele nos trouxe, né, e assim podemos hoje, juntamente, né, com os nossos irmãos, aprender aí um pouco mais sobre a pregação do Evangelho, né? Tendo Cristo como nosso exemplo. Amém. Hoje também aqui o pastor Rogério, né, pastor Rogério, sempre nos ajudando na lição bíblica. Amém, graças a Deus. Estamos aí, o pastor Eduardo hoje nos auxiliando, né? Pastor Alessio aí cedendo aí a oportunidade do Eduardo para começar a lidar um pouco com essa situação, né, pastor Eduardo? Aí o pastor Eduardo vai estar mais vezes aqui conosco aqui também, né? Para podermos aqui, nós termos mais pessoas disponíveis, né, para nos ajudar a auxiliar aqui na lição, né? Nós já contamos com os pastores, nossos irmãos aí, os diáconos, né, que sempre nos auxiliam nos nossos convites, né? E agora aqui também a gente vai tentar colocar mais pessoas aqui para estar sempre preparando esse conteúdo aqui para todos os irmãos, né? O conteúdo está sendo bênção e a gente só tem a aprender e a crescer cada dia mais, né? Mas assim, pastor, eu queria que o senhor desse uma introdução sobre esse assunto, que é um assunto muito importante, né, da lição bíblica. Queria que o senhor nos ajudasse aí com a introdução dessa maravilhosa escola bíblica aí. Bom, como vimos, né, vamos estar estudando aí sobre a pregação do servo, né, tendo o nosso Senhor e Salvador Jesus como exemplo, né? Então nós vamos refletir um pouquinho sobre o ministério, né, da pregação, né? Não vamos dizer o chamado, porque na realidade ele é a própria palavra, né? Mas quando que se iniciou, né? Qual o conteúdo da palavra que ele trouxe, né? E nós podemos ver aqui que na introdução, pegando Marcos e Lucas ali, eles enfatizam bastante, né, o início do ministério de Jesus aqui na Terra, né, ali na Galileia, né? Então nós vamos ver aí que essa pregação do Evangelho, aonde que deve acontecer, como que deve acontecer, né? Quem que deve fazer, são perguntas que o estudo de hoje vai estar respondendo, né? Então que eu e você possamos analisar bem o que a lição vai trazer, né? E também possamos nos colocar como servos,
para estar também fazendo a nossa parte dentro desse grande ministério que é a pregação do Evangelho, né? Jesus inicia, né, o seu ministério, mas nós vamos ver também que ele começa a forjar pessoas para que também possam levar esse Evangelho, o qual fizeram tão bem que chegou até nós, né? Agora é a nossa vez, né, de proceder dessa forma, e eu creio que o estudo vai deixar bem claro aí, né, como que nós devemos, como servos de Cristo, fazer esse trabalho e essa missão. Amém, pastor. É isso mesmo, né? Cristo é o nosso exemplo, então a gente tem que continuar com essa pregação. Essa nossa primeira parte da lição, ela é dividida em 2 tópicos. A urgência da pregação e o segundo tópico é o conteúdo da pregação. Então, como o nosso tempo é um tempo curto, a gente vai lá pular direto para as perguntas já. E a primeira pergunta diz assim: leia Isaías, Mateus e Marcos e responda: que profecias se cumpriram na pessoa de Cristo e que resultados espirituais trouxeram para as pessoas? Poderia aí, pastor, nos ajudar também nessa primeira pergunta aí? Eu quero, para não ficar só nas palavras, eu quero ler Mateus 4, 12 a 16, vai dizer assim, ó. Jesus, porém, ouvindo que João estava preso, voltou para a Galiléia e, deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima, nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, né? Então, aqui nós vimos o primeiro ponto, né, da pergunta. E o que Isaías profetizou? A terra de Zebulon e a terra de Naftali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galileia das nações. Então, nós vemos ali que quando Jesus... nós sabemos que João veio para preparar o caminho, né? Profecia aí de Isaías, né? Profetizando que João viria preparar o caminho. Então, ele é escolhido ali desde o ventre da sua mãe, faz muito bem essa missão, porém chega o momento, né, de Jesus entrar em cena. Então, como nós sabemos, Deus ele trabalha todas as situações, né? A história do universo, a nossa história, a história da igreja está no controle de Deus, né? Então nós vemos que quando chega o momento de Jesus entrar em cena, Deus arruma uma situação, né? Não é que João foi simplesmente ele foi preso porque ele ele cometeu alguma coisa errada, coisa assim. Não, era o tempo de Jesus entrar em cena e tinha que João sair agora de cena, né? Então, quando ele escuta isso, ele vai ali para a Galileia, né? E ali nós podemos ver que se cumpre, então, o que Isaías está dizendo, né? Nós podemos ver também, irmãos, que por que a Galileia se diz a Galileia das nações, né? Nós vamos ver que ali o povo ele foi levado cativo, depois eles voltam, né? E é uma questão que já não são mais apenas judeus que estão ali agora. Agora pessoas de diferentes nacionalidades, principalmente os gentios, aonde que fica muito mais gentios morando ali na região do que o próprio povo judeu, né? E Jesus vai para ali, né? E por isso que ali vai dizer, né, que a Galileia das nações, porque na realidade Jesus agora vem não apenas para aquele povo específico, mas sim para todos aqueles que estão ali naquela região, né? E até depois, no caso, no decorrer da história, vai chegar até nós, né? Então, a salvação, Cristo leva essa salvação a todos, né? A pergunta dizendo, Cristo e que resultados espirituais trouxeram para as pessoas? O resultado de salvação, né? De ter a vida transformada, aqueles que não tinham direito, agora em Cristo têm a possibilidade, né? Então nós vamos ver que é maravilhoso quando coisas que são anunciadas, né? Há muito tempo atrás, agora começa a ver se cumprir, nós vamos ver no decorrer da lição, né? As coisas se cumprindo, né? Na vida de Jesus, e ele trazendo esse evangelho, né? Para salvação, para libertação aí, não só de um povo agora, mas de todas as nações. Maravilha. Muito bem, né, Pastor Pedro? Assim como o senhor colocou, né,
esse evangelho, né, que veio, essa vinda de Jesus, ele veio para trazer luz, né, uma luz espiritual para aquele povo que se encontrava em trevas, né, o povo que se encontrava ali completamente perdido, dominado pelo pecado, né, e Jesus veio como uma solução para esse povo, né, assim como o senhor colocou, ele veio como uma solução, como um salvador, ele veio pregar o reino de Deus na terra, né, porque até então ali as profecias anunciavam, né, e aí então Jesus ele veio para se cumprir, né, ele veio realmente para trazer luz aí, né, a luz de Deus, né, e perdão aos pecados, né, daqueles ali que os cometiam, né, então o reflexo foi exatamente esse, né, essa luz espiritual, né. Sim. Imagina o pessoal, estavam todos ansiosos, né, por que viesse o Salvador da vida deles, e tudo isso se cumpre na pessoa de Jesus. Sim. Talvez até alguns tiveram, mas eu acho que ele não vem, eu acho que não vai vir mais. E daí, conforme vai dizer Gálatas 4:4, né, chegando à plenitude dos tempos, Deus Sim. enviou o seu Filho, né? Sim. Então, a salvação ela veio por meio de Jesus, e a gente tem esse dever também, né, de crer que Ele é o nosso Salvador, de crer que Ele que está no controle de tudo. Às vezes não é no nosso tempo as coisas acontecem, é no tempo de Deus. Sim, exatamente. E assim como o pastor Eduardo colocou aqui agora, também pode ocorrer nos dias de hoje, porque da mesma forma que Jesus foi anunciado na primeira vinda, muitos creram, outros não, outros ali, né, ficaram ansiosos esperando, nós temos a segunda vinda de Cristo agora, né? Agora ele vai vir em glória, com todo o seu poder, né? E às vezes nós estamos anunciando, isso já vem sendo anunciado desde a partida dele, né? Que ele morreu e ressuscitou, e deixou essa promessa que voltaria. Nós estamos anunciando esse evangelho e muitos também ainda não acreditam nisso mais, né? Outros estão esperando ansiosamente, né? Por isso, então, nós vivemos meio que um reflexo do passado, né? Exato. O pessoal ainda não... Parece que não caiu a ficha, né? Exatamente. E há mais de 2000 anos atrás ele veio e se entregou na cruz por cada um de nós. E hoje estamos aí. E ele virá outra vez. Amém. Só dessa vez em glória. Amém. Amém? Vamos lá, então. Vamos para a segunda pergunta. Pastor, nos auxilia na segunda pergunta. Tá assim, ó. Ele deu uma referência aqui. Leia Marcos 1,15, Gálatas 4,4, Efésios 1,10. E responda. Como podemos entender a expressão o tempo está cumprido? Qual o significado da expressão reino de Deus? Então, pastor, são duas perguntas em uma aí. Nos ajuda aí, por favor. Entender, né, a expressão o tempo está cumprido, nós vemos que há muito tempo, né, Isaías 750 anos antes de Jesus nascer, foi profetizado, né, que ele nasceria. Então, como bem o pastor Eduardo falou, eu creio que tinha uma certa comoção no coração das pessoas, né, na mente das pessoas, e como nós também, hoje, nós esperamos o retorno de Cristo, né? Nós temos a nossa, embora a Bíblia diz como, mais ou menos como será, né? Nós temos a nossa imaginação. Um imagina de uma forma, outro de outra. E entender essa expressão, o tempo está cumprido, é ver que aos poucos, foi se cumprindo na vida de Jesus o que as profecias vinham se dizendo. Então, aquilo que era apenas uma promessa, agora você vê ele nascendo na manjedoura. Aquilo que era apenas promessa, você vê ele aos 12 anos lá discutindo, né, a palavra com os doutores. Aquilo que era só promessa, agora tu vê ele, né, angariando pessoas, né, para ser seus discípulos. E assim as coisas vão se cumprindo na vida de Jesus, a ponto, né, de ele dizer, né, como a lição vem nos trazendo, né, que está cumprido, né, o tempo está se cumpriu. Então, tu vê ali o início, né, do ministério de Jesus, né? Então, tu vê que ele consegue mostrar a todas as nações, naquele tempo ali, né, que agora era real aquilo que então apenas era profetizado. Aquilo que era apenas esperado agora se faz verdadeiramente, né,
se cumprir na vida de Jesus. Então, e a expressão reino de Deus, né? A própria pergunta, ela está dizendo reino de Deus, ou seja, não é humano, não é nosso, né? Aqui, quando na página 36, porque Jesus anunciava o reino de Deus e dizia, o tempo está cumprido, ou seja, ele agora era real, né? E o que o reino de Deus diz respeito ao seu domínio e governo, então, porque é sobre o domínio de Deus, né? É sobre a autoridade de Deus. Ela não vem dos homens, mas ela vem, é algo espiritual, né? É algo que vai trazer, sobretudo, né? A autoridade de Deus em Cristo Jesus para a salvação da humanidade. Então, essa expressão reino de Deus significa que não é algo humano, é algo divino, né? Embora em prol do ser humano. Muito bom, pastor, muito bem colocado. E nós vemos aqui que realmente o tempo está cumprido, né? É exatamente essa chegada, né? Essa chegada de Jesus, assim como o senhor colocou, né? Quando Jesus chegou, então, tudo aquilo que foi de promessas, né? De profecias do Messias, então, ali se cumpriu. E o reino de Deus é exatamente o governo dele sobre as nossas vidas, né? O governo dele sobre as nossas vidas com esse Deus que reina, né, com justiça, né, com paz para a nossa salvação, né? Então, Jesus ali, ele deu o start, ele deu o início, né, desse reinado, né, de Deus nas nossas vidas, né? Nós vamos ter, obviamente, a plenitude estabelecida disso aí na eternidade, mas ali, então, nós já tivemos ali o início ali do reino, né, aqui na Terra, né? Isso. Como o pastor muito bem falou, pastor Pedro, pastor Rogério, já foi inaugurado o reino de Deus, mas ainda virá em plenitude. E a gente também anseia por isso, né? Mas ainda não, né? Então a gente tem a esperança, a nossa fé, como aquele pessoal lá atrás também teve. Então a gente também tem essa esperança, né? Que outra vez ele virá. Sim. Mas dessa vez em plenitude. Se inaugurou lá, está inaugurado, mas ainda não chegou ainda com ele pleno, né? É isso aí, pastor. Então a gente vai lá para a nossa terceira pergunta, que diz assim: leia Marcos 1 ao 15 e responda: qual era o conteúdo da pregação de Jesus? Explique o significado de arrependimento e fé. Pastor, poderia nos ajudar aí, pastor Pedro, nessa terceira pergunta aí? Olhando no geral, né? Por que foi necessário Jesus vir? Né? Por que foi necessário estabelecer um evangelho, né? Esse evangelho com conteúdo de salvação, de perdão, de transformação, né? Nós vimos ali que Deus olha do céu à terra e não vê um justo sequer. Então a humanidade estava, né, em pleno pecado, em plena desobediência. E Deus não criou o ser humano para isso. Deus criou o ser humano para louvor e glória do seu nome, né? Então ele nos dá essa oportunidade. E daí ele traz um conteúdo que vai dar uma segunda chance, né? Para todo aquele que a ele se achegar. Então nós vamos ver que a necessidade o que esse evangelho traz é a necessidade de o homem se arrepender, de o homem retornar, né, às práticas, né, daquilo que o evangelho nos traz. E aqui nós podemos ver, irmãos, que na página 37, a necessidade do arrependimento está na base do cristianismo. É necessário pregarmos que toda a humanidade, sem exceção, se arrependa. Ou seja, todos devem se arrepender, todos devem nascer de novo. Vamos ver isso na vida de Nicodemos, né? Nicodemos era uma pessoa boa, uma pessoa temente a Deus, uma pessoa que
ajudava os necessitados, porém, ele ainda não tinha nascido da água e do Espírito. Então, eu e você também, para termos aí a salvação, nós devemos aceitar esse conteúdo, que é um conteúdo de arrependimento, né? E esse arrependimento tem que haver um arrependimento genuíno em nosso coração e nossa vida, né? Esse conteúdo que Jesus vem trazendo, ele significa que esse arrependimento tem que ser uma entrega total. Até aqui o autor da lição, ele coloca a palavra metanoia, né? O que significa isso? Mudar de mentalidade, ou seja, eu não vivo mais, como Paulo diz, não vivo mais eu agora. O que eu vivo, né, vivo em Cristo Jesus, vivo dependendo dele, vivo segundo a vontade dele. Ou seja, já não faço eu mais a minha vontade, mas agora sim faço a vontade de Deus, né? Então, o conteúdo que Jesus vinha trazendo era isso, né? Que as pessoas devem se arrepender dos seus maus caminhos, se voltar para Deus e aceitar o Evangelho, que é o plano da salvação. Só assim, né, nós poderemos um dia entrar no céu, né? E essa atitude ela tem que ser espontânea, né? O pai não obriga o filho, o pastor não obriga o membro, né? O esposo não obriga a esposa, ou seja, é uma atitude espontânea e absoluta vindo do coração, né? Demonstrando que realmente ele se arrepende e aceita, né, o plano da salvação, o evangelho que veio para salvar, né, e transformar as nossas vidas, que desde então, né, desde Adão lá, nós estamos em delitos e pecados, como Paulo fala aos Romanos, né? É isso aí, pastor. E a gente só pode se arrepender de algo se a gente tiver a ciência que a gente sabe que a gente está errado. A gente não pode se arrepender de algo que a gente tem a certeza que a gente está certo, que alguma coisa está de errada. Então essa foi a mensagem de Jesus, né? Ele começa: arrependei-vos. Então é para se arrepender dos seus pecados e se voltar para Ele. Que não tem como outra maneira de se arrepender se a gente não fazer essa autoanálise em nós mesmos, né? Entender que a gente está errado e que algo tem que ser mudado. E através de Cristo a gente conseguiu ver e que agora, com essa nova chance que Cristo nos deu, que a gente se arrependeu do nosso pecado e hoje a gente vive no mundo das luzes, né, pastor Rogério? E nós temos que entender que esse arrependimento, para ele ser um arrependimento verdadeiro, como o pastor Pedro colocou ali, tem que ter transformação, né? A pessoa que se arrepende, ela muda de atitude, né? Ela muda aquilo que está errado. Porque o primeiro passo é o seguinte: Jesus, ele anuncia o evangelho de forma dura, verdadeira do evangelho, com o objetivo de dar o entendimento para as pessoas que elas estão fazendo errado. Porque esse é o primeiro ponto. Primeiro, nós precisamos apontar para as pessoas os erros, né? E quando eu falo nós precisamos apontar, eu digo no sentido do evangelho. O evangelho, ele tem que mostrar para as pessoas que elas estão errando. E aí depois vem a contrapartida, que é a pessoa ela entender que ela está errando e ela mudar a postura dela como um cristão, seguir a palavra de Deus. Porque muitas vezes pode ter pessoas que elas erram até sem saber, Sim. né? Elas erram ali no inconsciente, né? Fazendo alguma coisa ali e leva a cometer alguma falha, mas se não tiver algo que conduz ela para apontar que ela está errada, para que ela tenha a oportunidade de mudar, ela nem muda, né? Então o evangelho de Cristo foi isso. Então Jesus, quando ele pregava o evangelho dele, assim como os apóstolos deu continuidade, assim como hoje nós pregamos o evangelho nas igrejas, nos nossos púlpitos, exatamente isso, é apontar o que de errado tem na minha vida, o que de errado está na vida dos nossos irmãos, o que pode estar acontecendo nas nossas vidas, que nós precisamos mudar, que nós precisamos moldar. Né? E a fé que Cristo é o nosso Salvador, que Ele deu a vida dele para nos salvar. Isso é uma coisa que a gente não pode abrir mão de forma alguma. Né? Que Jesus Cristo, só Ele poderia fazer isso, e Ele fez isso, e nós temos que crer e acreditar fielmente nisso. Né? Que foi toda a profecia foi anunciada a vinda de Cristo exatamente para isso. Esse foi o principal objetivo da vinda de Jesus, foi nos livrar do pecado, nos dar oportunidade de salvação, e esse evangelho tem que ser pregado a todos, né? Que hoje nós somos livres, né? Nós temos toda a possibilidade do arrependimento.
né, e de sermos salvos em Jesus. Porém, temos que ter conversão, assim como o pastor Pedro colocou e assim como o pastor Eduardo também colocou, né, que a gente se arrependa verdadeiramente, né, de coração, daquilo dos atos que a gente vem cometendo, né? Então, a palavra de Deus, quando você estiver num culto e ela estiver falando com você, não imagine que é quem está levando essa mensagem ali está falando algo contra você. Ao contrário, é Deus falando ao seu coração para você mudar. Entenda que é uma mensagem do Senhor que está caindo para você, por mais ruim que seja. E a palavra, ela, quando ela entra rasgando, essa é a palavra verdadeira, aquilo que nós precisamos de ouvir, né? Não é por que mais duro que seja para a carne, Sim. essa é a verdade. É melhor do que aquela mensagem que vem te adulando devagarinho, que essa te conduz para uma direção completamente errada. E Cristo aqui ele fala, arrependei-vos e tenham fé. Tenham fé na tua salvação. E é isso que a gente tem que ter, né, pastor? Ter a nossa fé em Cristo Jesus. E nos arrepender e mudar, como a palavra diz, né, metanoia, a mudança de mentalidade. É isso aí, então. Então agora a gente vai para a nossa quarta pergunta, né? Isso. Que diz assim, leia Romanos 1,16, comentário anterior e responda, qual era o objetivo da pregação de Jesus? Estamos pregando com a mesma intenção? Cremos que o Evangelho de Deus ainda é poderoso para transformar pessoas? Então, pastor, são 3 perguntas aí a qual o senhor estará nos ajudando, pastor. Fique à vontade aí, pastor Pedro. Eu creio que, começando com Romanos aí 1,16, né, Paulo deixa bem claro, né, uma coisa bem importante, porque não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Ou seja, o objetivo de Jesus vir, o objetivo de nascer lá, como diz ali Efésios, né, sobre a lei, nascer de mulher sobre a lei, porém, trazer um plano de redenção, de salvação, de perdão, né, morrer na cruz, entregar sua vida, né, em prol do ser humano, algum objetivo grandioso deveria ser, né? E veja, o objetivo é a salvação, né? Então, Jesus veio pregar para que o povo se arrependesse, porque ele queria ver a humanidade salva, ele queria ver a humanidade trilhando num caminho que proporcionaria, né, bem-estar não agora físico, mas sim espiritual. Porque, como o pastor Eduardo falou antes, massagear o ego, um evangelho que vem massagear o nosso ego, né, para a carne é bom, né? Mas nós devemos ver, irmãos, que Jesus ele veio trazer um evangelho para que o homem saísse da onde estava, né, em pecados e delitos, e agora viesse para um caminho de salvação. Nós vamos ver que o objetivo, então, principal era a salvação. E para que isso aconteça na vida do ser humano, é necessário compromisso, né, daqueles que ouvem. Nós sabemos que tudo isso gera um trabalho muito grande na pessoa do Espírito Santo, né, no convencimento das pessoas do caminho que estão e da vida que estão levando, né? Como o pastor Rogério falou antes, quando nós sentirmos, né, que Deus está falando, que o Espírito está falando ao nosso coração, nós devemos ter esse entendimento, né, e buscar esta atitude, né? Isso para aquele que está em delito e pecado. Isso para aquele que ainda não aceitou Jesus. Mas eu e você que aceitamos Jesus, já estamos no caminho, né? Que já temos uma história, né? Na questão cristã, será que eu e você pregamos realmente o evangelho que Jesus pregava? Né? Nós temos uma feita quando Jesus chega ao templo e lá está os cambistas, né? Ele é duro com eles. Mas também, quando ele chega lá no poço de Jacó, né? Ele, embora mostra o erro da mulher, ele age com amor, né? Então, Jesus ele veio trazer salvação. E eu e você, nós também devemos ter essa atitude. A salvação, ela veio para todos, né? Não tem distinção de pessoas.
não tem, para um eu prego de uma forma, para outro eu prego de outra, o evangelho é o mesmo, né? Então, nós devemos ter esse compromisso. E como Paulo disse, né, aqui em Romanos, nós devemos crer que o evangelho ele é transformador. Ele pega a prostituta e transforma numa mulher digna de levar o evangelho. Ele pega um Paulo no caminho de Damasco, que é perseguidor da igreja, e transforma num dos ou podemos dizer, no maior evangelista, né? Ele pega Pedro, lá um homem truculento, e transforma num homem que vai ser um dos principais, né, pregadores do evangelho em sua época. Então, nós devemos pregar o evangelho sem distorcer, sem acrescentar, sem tirar, né? O evangelho genuíno deve ser levado às pessoas, pois é esse evangelho que transforma, esse evangelho que liberta. Amém. E isso que o pastor falou é corretíssimo. O evangelho ele tem que ser pregado de verdade, né? A gente não pode deixar as partes que, mas o irmão não vai gostar muito, não sei o que, não sei o que. A gente tem que ser fiel a Deus em primeiro lugar. Entender que a palavra dele, ela tem poder de transformar vidas, de mudar vidas, como a gente aprendeu na pergunta anterior, né? Então, o evangelho, ele tem que ser pregado, primeiramente entendendo que a gente está pregando para pessoas que muitas vezes elas não estão indo de acordo com a vontade dela. E se elas entendem isso, tem uma solução para isso, que é o Evangelho, que é Jesus Cristo, que veio e morreu por cada uma delas, né? E a gente crê que o Evangelho que a mudança quando a pessoa se converte para Cristo, é o maior milagre que acontece. Não existe milagre maior do que uma pessoa que estava condenada rumo à morte, que agora ela vai reinar para todo sempre com Cristo Jesus. Então a gente não pode negligenciar o evangelho verdadeiro de Deus. Nós temos, se às vezes é ser duro, mas é entender que às vezes a dureza é pelo amor. Sim. Não só por brigar à toa, mas entendendo que Cristo pregou, né? Arrependei-vos. Então Sim. A gente tem que fazer a mesma coisa que ele, né? Sim. E é importante colocar aqui, né, pastor Pedro, pastor Eduardo, que nós não somos contrários, às vezes, a ter uma pregação de bênçãos, né? Sim. Que o povo de Deus foi sempre abençoado. Sim. Deus sempre abençoou, nunca deixou faltar nada ao seu povo, né? Por mais situações difíceis que aconteceu. Mas o que nós queremos deixar claro, que desde que foi anunciado pelos profetas a vinda de Jesus, por João Batista, né? A vinda de Jesus, o objetivo dela não é para que a gente tenhamos uma vida boa aqui nessa terra. Esse não é o objetivo. Tudo bem que nós queremos viver bem aqui, nós temos o nosso trabalho, Deus abençoa o nosso trabalho, nós temos direito, enfim. Mas esse não é o foco do Evangelho. O foco do Evangelho é pregar Jesus, que é o nosso Salvador, que veio para nos libertar do pecado, para que nós tenhamos vida eterna. Que essa vida que nós vivemos aqui é passageira, ela é curta. Se você viver muito, vai viver, sei lá, 100 anos, 110, 120 anos, mas isso aqui perto da eternidade não é nada. Então, o que nós estamos colocando é que o foco da mensagem é Cristo, é a salvação, é pregar o arrependimento, para que aquilo que Deus fez lá na cruz, né, que Jesus fez lá na cruz, a morte dele lá, foi para me salvar, para livrar dos meus pecados e dos pecados de todos nós, de toda a humanidade. Então, não é que nós somos contrários a alguma pregação às vezes de bênção e tudo mais. Ao contrário, a gente conhece que Deus é um Deus de amor e que abençoa o seu povo. Mas não é o foco do Evangelho, né? O foco do Evangelho é a salvação. Sim. Né? Tem que ter aquele equilíbrio, né, Exato. Pastor? Não pode ser só pancada. Isso. Também não pode ser só... Exatamente. Como já foi dito aqui na outra lição que nós fizemos aqui, a primeira lição, é que Deus, do mesmo tanto que ele é amor, ele é justiça. Então ele é amor e justiça. Então não é mais amor, não é mais justiça. Ele é igual, né? Sim. Então é esse equilíbrio, né? Então, nós podemos ver que qual é o trabalho, né, o foco principal do Espírito Santo. A Bíblia diz que ele veio para nos convencer o homem do pecado, né? Então, fazer com que o homem reconheça que é pecador e necessita da graça e misericórdia de Deus, né? Da justiça de Deus e que haverá um juízo, né? Então,
O foco principal é isso. Lógico que Deus é um Deus infinitamente misericordioso, um Deus abençoador, um Deus que ele quer o bem, né, dos seus filhos, né? E nós vemos aí histórias lindas na Bíblia que Deus tem abençoado grandemente, né, seus filhos. Mas o objetivo, nós vamos ver ali, ó, eu repito novamente, Nicodemos era um homem poderoso, era um homem culto, era um homem rico, só que Deus diz assim, ó, se tu não nascer de novo, Nicodemos, não tem como entrar no céu. Então, nossa riqueza fica aqui, mas a riqueza maior que nós devemos ter é a plenitude da salvação que Cristo traz através do Evangelho. Então, eu e você, nós temos que se agarrar naquilo que o Evangelho nos ensina, naquilo que ele nos orienta, porque ele é a nossa bússola, né, para a nossa salvação. Porque pode o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Claro que pode. Mas isso é bom? Não, não é bom, né? O bom é nós, de repente, levarmos uma vida um pouco mais simples aqui, mas ter uma vida garantida, né? Então, temos plena certeza que este evangelho ele vem para transformar espiritualmente o homem para voltar, né, a ter esta comunhão com Deus que perderam lá no Jardim do Éden, né, através dos nossos primeiros pais, e assim por diante o homem caiu em pecado e, né, se não é a misericórdia de Deus, se não é o Filho de Deus descer e pagar o preço, né, que nós deveríamos pagar, nós continuaríamos perdidos aí, sem uma solução. Amém. Amém. Então, a nossa primeira parte, pastor Rogério, foi respondida aqui, né? E foi muito bem respondida, né? Agora a gente vai lá para a nossa segunda parte da lição bíblica, com os olhos na vida. Tem 2 tópicos. O primeiro deles é o tempo para escutar a pregação de Cristo é hoje. O segundo tópico diz assim, o tempo para anunciar a pregação de Cristo é hoje. Então, pastor, agora a gente vai entrar aqui nas nossas últimas 2 perguntas mais práticas. E a primeira diz assim, com base em Lucas 10, do 39 ao 42, explique, porque muitas pessoas não ouvem a pregação de Cristo hoje. E aí, pastor, por que muitas pessoas não ouvem a pregação de Cristo hoje? A lição vem trazendo o exemplo ali de Marta e Maria, né? A pergunta que a gente se faz será que Marta não ouviu o que Jesus estava falando lá no momento, né, da história? Eu creio que ela ouviu. O que ela não deu foi a atenção ao que estava sendo dito. E o autor da lição, ele até traz, né? Às vezes nós podemos estar na igreja, escutando uma pregação, mas sem entendimento da mesma. E porque estamos preocupados, né? Com o dia a dia, com aquilo que precisamos fazer, com aquilo que precisamos comprar, com aquilo que precisamos adquirir, né? Ou seja, não reservamos tempo para Deus. Deus, na sua palavra, ele mostra que na vida do ser humano ele deve ser primícia, né? E o ser humano, às vezes, coloca Deus no final da fila, né? E a gente começa a meditar nessa situação, como que eu quero bênção de Deus, como que eu quero ser salvo por Deus, se eu estou colocando o meu Salvador, aquele que é para ser meu abençoador, lá no final da fila. O último a ser lembrado, o último a ser dedicado um tempo de reflexão. Então, o autor da lição, ele vem trazendo aqui para nós, e nós vemos que nos nossos dias as pessoas estão atarefadas, né? Tem pessoas que no final do dia dizem assim, ó, esse dia deveria ter 26 horas, porque não conseguiram fazer tudo o que elas precisavam. Mas se tu parar para analisar, de repente elas nessas 24 horas, que para elas foram insuficientes, elas não tiveram tempo para Deus, né? E o inimigo sabe disso, que quanto mais ele atulhar a nossa vida de compromisso, e às vezes nós fazemos compromissos que sem necessidade nenhuma, não vai trazer nada de positivo na nossa vida, apenas roubar o nosso tempo. Então, eu tenho analisado essa questão na minha vida, e eu creio que você, telespectador, também deve analisar, né? Como está o tempo que você está reservando para a leitura da palavra de Deus, né? Que é aquela que é a bússola para a nossa salvação, aquela que nos vai
mostrar quem é Jesus, fazer nós compreender o que o Evangelho nos traz, né? Reservar tempo para oração, reservar tempo para meditação, né? Porque nós temos compromisso, sim, e devemos atender os nossos compromissos, né? Só que, porém, nós não podemos deixar que os nossos compromissos cotidianos, nosso trabalho, faculdade, colégio, lazer, né? Tome à frente daquilo que é mais importante na vida do ser humano, que é reservar tempo para Deus. Porque se Deus fechar a torneira do nosso fôlego durante 1 minuto e meio, nós deixamos de viver. Então, todos aqueles compromissos que deveríamos ter, né? Olha o que a palavra de Deus vai dizer em Mateus, ali, né? Quando aquele homem, naquela parábola, né? Ele tem uma grande colheita. E ele diz assim, olha, eu vou desmanchar os meus celeiros, vou fazer outros celeiros, e né, vou ali colocar, vou guardar ali todo o meu mantimento, e daí eu vou gozar a vida. E a Bíblia diz, olha, louco, hoje te pedirão a tua alma, o que tu tens a oferecer? Ou seja, aquele que é dono da vida, aquele que nos mantém a vida, né? Às vezes nós não reservamos tempo para reconhecer, né, a sua soberania, a sua grandeza, né? Então eu creio, irmãos, que muitas pessoas não ouvem porque elas não estão dando atenção. Maria e Marta estavam no mesmo lugar. Estavam junto com as mesmas pessoas. Estavam escutando as mesmas palavras. Porém, uma estava dando atenção, né? Estava levando para o coração e para a mente aquilo que ela estava escutando. A outra não, a outra estava preocupada nos afazeres domésticos, né? Era necessário os afazeres domésticos? Claro que era necessário. Porém, nós temos que saber qual é a hora de nós pararmos para escutar o Cristo, para nós meditar na palavra de Deus, né? Não devemos deixar isso por último, devemos dar as primícias, né, do nosso tempo para Deus, e com certeza a nossa vida será abençoada como foi a vida de Maria ali, né? E Jesus dizendo que ela escolheu a melhor parte. Amém. O pastor Pedro, acho que é isso. Foi perfeita a colocação que o senhor colocou. Perfeito mesmo. Em resumo, a gente... Não é que nós temos que deixar de fazer as coisas, né? O nosso trabalho, os nossos sonhos, os nossos objetivos, as nossas metas, né? Não é que tem que deixar essas coisas. A grande questão é a priorização. O que eu priorizo, né? Eu tenho que priorizar Cristo, né? Eu tenho que priorizar a minha salvação, a minha vida eterna, né? Essa é a minha prioridade. Agora, as outras coisas eu não vou deixar de fazer. Eu preciso trabalhar, eu preciso sustentar minha família, enfim, eu tenho meus objetivos de vida. Só que isso não pode estar acima, né? Não pode estar acima da salvação, acima de Cristo, né? Que é o que nos mantém, que foi o que o pastor Pedro colocou, né? E de novo, a gente volta àquela palavra, pastor Rogério, o equilíbrio. Nós temos as tarefas, mas nós também temos que estar sempre ouvindo aquilo que Deus tem a falar com a gente, né? E muitas pessoas, elas não ouvem essa pregação porque elas não entendem o que elas estão perdendo. Estão com seus corações duros, com seus ouvidos fechados. Mas se elas soubessem o quão bom é, né? Sim, com certeza. Muito bem, pastor. Então vamos para a última pergunta aqui. O tópico é assim, ó. O tempo para anunciar a pregação de Cristo é hoje. E aí a sexta pergunta, ela vem assim, ó. Baseando-se em 2 Timóteo 4, do 1 ao 3, e no comentário anterior, responda. Qual é a missão de todo cristão hoje? Como deve ser cumprida? Então, pastor, são duas perguntinhas aí. Responde para nós, por favor. Essa pergunta, nós vemos que ela se origina lá quando Cristo, né, vai escolher os discípulos, né? Daí ele vai forjar, vai ensinar, vai preparar os discípulos, e ele vai dizer ali em Mateus, né, Marcos, ide por todo o mundo e fazeis discípulos, né? Então, qual é a missão do cristão hoje? É a mesma missão que Jesus deu aos discípulos, pregar o evangelho. Mas também nós devemos nos preocupar de ensinar. Hoje,
tem muitos evangelhos sendo pregados. Porém, o evangelho que Cristo trouxe, ele é genuíno, ele tem um ensinamento apenas, né? Então, nós temos que prestar atenção no que está sendo pregado à nossa volta, né? Tem muitos evangelhos aí sendo pregados equivocadamente, né? Fora da linha que a Bíblia nos traz. Então, nós temos que nos preocupar em ensinar. Eu sempre digo, para que haja aprendizado, tem que ter duas coisas. Um que ensina e um que quer aprender, né? Nós vamos ver, Jesus ali estava para ensinar e os discípulos queriam aprender, né? E Jesus formou, né, muitas pessoas que levaram o evangelho genuíno, que não negaram a verdadeira palavra. E eu e você temos que fazer isso, com o objetivo ensinar até que possamos formar discípulos, né? Desse evangelho genuíno, desse evangelho verdadeiro que a Bíblia nos mostra. E quando é que nós devemos fazer? De repente, no final de semana, eu vou tirar um dia por semana para fazer isso. Em todo tempo. Fora de tempo, Paulo vai nos mostrar isso, né? Então, eu e você que aceitamos esse evangelho, que entendemos a missão, que entendemos a grandiosidade do que o evangelho faz, que transforma, liberta, perdoa, cura, né? E ainda leva eu e você, ou todo aquele que a Deus quer chegar, para ter, para ir morar com Deus. Então, nós devemos ter esse compromisso. Pregar o evangelho, ensinar o evangelho em todo o tempo. Isso aí, pastor. Muitas vezes as pessoas elas não vão dar ouvido, né? Mas a gente tem que insistir, falar de Jesus. Que Jesus morreu por mim e por ela também, né? E é importante, né, pastor, que manter firme, fiel na palavra de Deus, né? Isso não nos pode dar o entendimento, às vezes, de arrogância, porque às vezes a gente pode ser um arrogante espiritual, né? Nós temos que ter maneiras, né, de conversar com os nossos irmãos. Às vezes, óbvio que numa pregação você vai estar falando para um público geral, mas tem muitos irmãos, às vezes, muitas pessoas, às vezes, que nem congrega na igreja, que está tendo uma visita, a gente vai fazer uma visita, vai falar do evangelho, vai pregar o evangelho. Tem que ser com muito amor, com muito carinho, né? Não, em momento algum, abrir mão do evangelho, da verdadeira palavra, em momento algum. Mas a forma em como nós vamos colocar esse Jesus, né? Esse Jesus que morreu por nós, né, para nos livrar dos nossos pecados, a pregar esse arrependimento. Nós temos que ter muito carinho, muito amor com essas pessoas para que elas entendam, né, o verdadeiro intuito da vinda de Jesus Cristo, né, esse arrependimento, para que ele seja espontâneo também, né, que não seja um arrependimento só em falar ou só da boca para fora, né? Momentâneo, né? Que seja um arrependimento verdadeiro, que haja transformação na vida dos nossos irmãos, né? E o pastor Pedro colocou, a nossa missão é essa, além de pregar esse evangelho, é realmente ensinar a palavra de Deus, é viver essa palavra de Deus, ensinar através também dos nossos exemplos, nosso exemplo de vida. Como é que o nosso vizinho, como é que os nossos irmãos, os nossos parentes, os nossos amigos, como é que eles nos vê? Porque esse é o maior exemplo de vida, porque não adianta eu falar bonito do evangelho e a hora de eu viver esse evangelho as pessoas vão ver uma pessoa completamente diferente daquilo que prega, né? Sim. Se nós vermos lá João Batista, se nós vermos Jesus, todos esses aí que foram utilizados, o exemplo de vida que teve. Alguns deles ali, a gente vai ver muitas histórias bíblicas que houve erro, houve falhas, mas todos eles se arrependeram dos erros que cometeram, né? E assim continuaram conduzindo ali a obra do Senhor, né? Então isso nos mostra o quanto eles foram humanos, o quanto nós somos humanos, estamos suscetíveis a erros, com toda certeza, mas o arrependimento em Jesus, ele está sempre disponível, né? A graça de Deus, né? Temos que ter aquele famoso equilíbrio, pastor. A gente tem que viver aquilo que a gente prega. Então, que a gente possa entender isso, né? Para que outras pessoas se voltem a Cristo. Amém. Estamos chegando ao fim. Antes de nós finalizar, eu gostaria de dar uma palavrinha, porque eu passei por isso, né? Então, eu creio que muitas outras pessoas passam por isso. Às vezes, a gente pensa assim, pregar o evangelho é os pastores que tem que pregar, né? É o evangelista, é o presbítero, né? É o consagrado da igreja. Ou, às vezes, você até não pensa dessa forma, mas você tem um certo receio de pregar, né? De falar. Eu, no início da minha caminhada cristã,
Eu tinha vergonha de falar, né? Às vezes, quando alguém ia me cumprimentar com a paz do Senhor, eu até ficava meio, né? Só que com o tempo, Deus foi transformando meu coração e hoje eu tenho alegria em falar, né? E eu vejo que, de repente, você que está nos ouvindo aí, né? De repente você está passando por essa situação. Você não sabe como se expressar, não sabe, ou às vezes tem até um certo receio de falar. Que você possa pedir, porque na realidade é um compromisso de todo aquele que aceitou a Cristo, é um compromisso, é uma ordem. E de fazer discípulos, ensinai a todas as nações. E daí ele vai mostrar que nós temos algo a fazer e é de compromisso de todo aquele que aceitou o evangelho, né? Então, não é só os pastores, não é só os evangelistas, não é só os consagrados, mas sim todo aquele que aceitou Jesus. Então, se você tem essa dificuldade, peça a Deus, ele vai trabalhar no teu coração, ele vai te ajudar, né? O Espírito Santo vai te auxiliar e com certeza um dia você vai ter essa facilidade também de estar pregando o evangelho, né? Com alegria no coração, sem esse temor, né? Temor do evangelho, sim, mas não temor de pregar o evangelho, né? Porque é algo muito bom. O Paulo vai dizer assim, ó, eu não me envergonho do evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, pense bem, você tem uma boa notícia, você tem algo muito bom em tuas mãos, em tua mente, em teu coração, e que você é convidado a compartilhar com outra pessoa, né? Então, isso é maravilhoso quando nós entendemos que temos também essa obrigação de estar levando esse evangelho. Amém. É isso aí, então, né? Então, o que o pastor Pedro nos colocou aqui é que a missão é de todos, né, pastor Pedro? Não é só do pastor, de todos os irmãos. Aqueles que aceitaram a Jesus como Salvador, a missão dele, assim como alguém falou do evangelho para ele, agora é ele falar desse evangelho para outra pessoa, sim, né? Não podemos ser egoístas, né? É isso aí. Então, estamos chegando ao fim de mais uma lição. A gente aprendeu muito nessa lição, né? Temos muito a aprender. Muito. É só o começo, né? Estamos na quarta. Isso aí. E mais bastante aí para a gente aprender, para a gente meditar na palavra de Deus. Pastor Pedro, eu queria agradecer grandemente a você por estar nos ajudando, né, pastor? Sabemos que não é fácil, mas está aí sempre disposto, né, a ajudar na lição bíblica. E muito obrigado, pastor, pela sua participação. Agora, pastor, eu convido vocês para nos ajudar em oração. Fazer uma oração aí, pastor. Agradeço mais uma vez o convite, né? Estou sempre à disposição para estar auxiliando, né? Agradecemos aí também a todos que estão ligadinhos aí, né? Creio que foi uma lição maravilhosa, que trouxe um bom conteúdo aí para a vida de cada um. Então, só temos a agradecer a Deus. Então, vamos em oração agradecer a Deus por esse momento. Eterno Deus, bondoso Pai, queremos te agradecer, Pai, pela vida que tu nos tem demonstrado através de Cristo Jesus. Como ele viveu, Senhor, o seu ministério e como pregou o Senhor, o que falou sobre o ministério do Evangelho. Pai querido, foi algo tão bom que assim alcançou os nossos corações e o coração de muitas pessoas que estão no mundo inteiro. Aquelas também que estão ligadinhas conosco, Senhor, que de repente, nesse momento, tu está falando ao coração dela para que ela venha aceitar. Então eu peço, Espírito Santo de Deus, abençoa e que o ministério de Cristo, eu tenho certeza que é algo importante na vida de todo ser humano. Então, por isso, Senhor, que o teu evangelho que tu veio trazer para nós possa iluminar os corações de todos aqueles que estão nos assistindo, que estão participando, que tu possa abençoar grandemente. Assim nós te pedimos, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém. Obrigado, pastor. Obrigado, pastor Rogério, também, que sempre está nos ajudando aí na TV Promessa RS. Né? Amém. Eu que agradeço ao pastor Pedro aí pela disponibilidade, pastor. Um grande abraço ao senhor, à esposa aí também, tá? Grande abraço aos nossos irmãos aí. Amém. Amém. Paz a todos. Amém. Agora então a gente chega ao fim de mais uma Escola Bíblica do Sul. Muito obrigado a você que esteve conosco aí. E a gente pede, né, para você compartilhar o link, envia lá no grupo do WhatsApp, manda lá no Instagram, no X.
nas outras redes sociais, aí, compartilhe no Facebook. Sempre é bom estar compartilhando. Deixa seu like e se inscreva. Se você não é inscrito, se inscreva no canal TV Promessa RS. E ative o sininho para que quando chegar vídeo lá, você seja o primeiro a saber. Obrigado, meus irmãos, e fiquem com Deus.